Amados irmãos, amadas irmãs, nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, possamos escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal no céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguém pode estar se perguntando, né? Padre, o que é que pode ser falado num evangelho tão curto? A mensagem de Jesus é muito clara. Por que é que Jesus não dá um sinal aos judeus? Porque Jesus era o próprio sinal, a própria referência. Jesus Cristo, ao longo da sua breve jornada de missão, né, desde a semana passada nós estamos escutando Marcos 1, nós já estamos em Marcos 8. Então Jesus Cristo sempre tem dado alguns sinais. Será que a cura do leproso no evangelho de ontem? Será que os exorcismos dias atrás? Será que as pregações? Será que diversas realidades que aconteceram, será que isso não são sinais que podem ajudar os judeus, os fariseus, a compreenderem quem era Jesus? Então isso já era o suficiente. E além do mais, tinha um problema sério que nós já observamos diversas vezes. Os fariseus sempre batiam de frente com Jesus. Raras exceções, raros momentos que eles percebiam que Jesus era realmente o Filho de Deus. Raras exceções. Então, o maior sinal que Jesus oferecia àqueles homens era a sua coerência com aquilo que ele pregava, era a sua coerência com o fato de ser Filho de Deus, era a sua coerência em pensar nos mais pobres, nos mais pequenos, na prática do bem. É interessante que São Marcos, ele sempre usa a dimensão das curas, dos milagres, dos exorcismos, mas de forma muito interessante, né? Como eu falava dias atrás, Marcos é o evangelista mais antigo, é o evangelho mais antigo. São Lucas e São Mateus saem de Marcos, né? Apesar de ter temáticas que tem somente em um deles e tal, né? Tem coisas que a gente só encontra em Marcos, tem fatos que nós encontramos em Lucas, em São Mateus, ou até mesmo em São João, o Evangelho de João, que é um evangelho um pouco diferente. Mas o que acontece? Marcos, ele aponta muito para a dimensão escatológica, ou seja, para a eternidade. Para a eternidade. Ou seja, é um sentido diferente daquilo que São Lucas nos fala, diferente do que São Mateus nos fala, diferente do que São João nos fala. Mas é uma riqueza. Por isso que vale a pena a gente escutar, contemplar, enfim. E cada evangelista ele coloca na sua palavra, no seu traço, essas características. Então é importante a gente perceber isso. Então, Jesus Cristo já tinha oferecido aos fariseus o maior sinal, o melhor sinal. E ofereceria durante um bom tempo ainda. Mas, às vezes o coração do homem é fechado. Quantas vezes muitos de nós recebemos a graça de Deus, mesmo assim murmuramos, reclamamos, desrespeitamos, desobedecemos, vivemos como se Deus não existisse, querendo que Deus haja como se fosse um gênio da lâmpada, né? Aquele que faz somente aquilo que a gente quer. Quando a gente sabe que o ideal é o contrário, é nós fazermos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Se de repente nós procurássemos ser mais obedientes, mais tementes e conhecêssemos mais a palavra, o magistério da igreja, se fôssemos mais disciplinados, de repente a nossa vida seria diferente, o nosso mundo seria diferente. Porque nós estaremos sendo conduzidos por um código de ética, de respeito, de amor, de misericórdia, de compaixão. O problema é que às vezes nós agimos com irresponsabilidade e queremos que Deus faça tudo. Deus faz a parte dele sempre. Mas é importante também que a gente faça a nossa parte. Que a gente não se omita, que a gente não minta, que a gente se converta. Estamos à porta da quaresma. Então é importante que a gente, querendo viver realmente a beleza da quaresma, que a gente procure realmente a conversão. O que é que a pandemia tem feito muito junto com cada um de nós? É trazer o sofrimento? É fazer com que muita gente adoeça, com que muita gente sofra, com que muita gente faleça? Felizmente ela fez isso. Mas, além daquele sofrimento que nós tomamos conhecimento, que até mesmo pode ter passado por nós, é importante também que a gente visualize a dimensão de conversão. É um tempo de conversão, um tempo intenso de conversão. Não é simplesmente nós olharmos o sofrimento, ou os incômodos, ou criticarmos qualquer outra pessoa, mas é também um tempo de conversão de mentalidade, de consciência.
um tempo de aproximar-se de Deus, um tempo de se perdoar, de perdoar ao outro, é um tempo de misericórdia. É um tempo de também deixar ser envolvido pela compaixão do Senhor. Então é importante nós olharmos para esses detalhes, porque isso faz toda a diferença. Vamos preparar para receber a bênção de Deus nessa segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.